Louvado seja o nome de Jesus. Amados, somente o Espírito Santo de Deus é quem pode revelar a verdade para nós. Por isso, vamos buscar do Espírito Santo a revelação para a nossa vida nesta oração desta manhã de segunda-feira, em nome de Jesus Cristo. Santo Espírito de Deus, Espírito Consolador, Espírito Ajudador. Nessa manhã, momento de oração, momento de buscar a face do Pai. Santo Espírito de Deus, vamos orar, meu Senhor, conosco. Ore comigo, me dê a direção desta oração nesta manhã. Dai a direção a tua filha, teu filho que vai orar nesse momento. Não somente nesta manhã, Senhor. Todos aqueles que ainda vão orar no dia de hoje, que nós possamos receber de Ti a inspiração para uma oração eficaz e segundo a vontade do Pai. Espírito de Deus, porque ninguém conhece a vontade do Pai, ninguém conhece a verdade, Espírito Santo, a não ser que Tu mesmo a revela. Espírito Santo de Deus, e nessa manhã de segunda-feira, eu me ponho de joelho a orar, sabendo, Senhor, que eu podereis orar se o Senhor me ajudar e me ensinar, me levar pelo caminho da santificação. Espírito da verdade, o Senhor quem nos guia por toda a verdade. Para isso o Senhor veio ficar conosco. A tua igreja está nas suas mãos, o Senhor está nos aperfeiçoando. Espírito Santo, o Senhor está nos consolando, o Senhor nos está encorajando a cada um dos seus servos. Espírito Santo, é o Senhor quem fala conosco, é o Senhor que está nos alertando, exortando, consolando e edificando a nossa vida. E nesta manhã, Espírito Santo, eu venho pedir ao Senhor a revelação da verdade. Senhor, pois Tu sabe que não existe nenhum homem na terra que por si só busque a Deus, pois o pecado destruiu a comunhão do homem com o Pai. O pecado, ele destituiu o ser humano da glória de Deus. E somente através da verdade, Jesus Cristo, e da palavra, é que o homem pode voltar ao seu lugar de origem em Deus. Por isso, Espírito Santo, nessa manhã, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa vida,
e nos ensina, Senhor, a verdade que liberta. Eu quero te pedir, Espírito Santo, nesta manhã, revela, meu Senhor, para este homem, esta mulher, revela para milhões de vidas que ainda não conhecem a verdade. Revela, Espírito Santo de Deus, para multidões de alma, o conhecimento da verdade, pois, Senhor, é pelo conhecimento da verdade que vem a libertação, que vem a transformação. Espírito Santo de Deus, é pelo conhecimento das Santas Escrituras que o homem passa a conhecer a Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, o Salvador do mundo, o nosso eterno libertador, o Senhor da nossa vida, o advogado por excelência, a fonte de água viva, o pão da vida. Ó Senhor Espírito Santo, revela, meu Senhor, para a juventude, para os adolescentes, para as crianças, para que todos conheçam a verdade. Senhor Espírito de Deus, revela, Senhor meu Pai, pelo seu Espírito, pois que o Senhor sabe, Espírito de Deus, que o pecado cegou os olhos da humanidade. Há um véu de pecado sobre as nações. O Senhor sabe, Espírito de Deus, que há um véu espiritual de cegueira sobre a mente de todas as nações. E é por isso, Senhor, que as pessoas, eles buscam a mentira, eles buscam a idolatria, eles buscam tudo na vida, menos a Deus. Senhor, isto é o grande sinal da cegueira humana, porque eles amam mais o pecado do que a Cristo Jesus, que veio ao mundo, a luz do mundo. Espírito Santo de Deus, tu sabe que a maior razão pela qual a humanidade rejeita Jesus Cristo como Salvador, como Senhor, é a cegueira espiritual. Mas nesta manhã, Senhor, eu quero nesta oração revelar, meu Senhor, que esta oração chegue ao trono dos céus e o Senhor comece a abrir a mente das pessoas, colocar na mente das pessoas que Jesus Cristo é a única verdade que salva, Jesus Cristo é a única verdade que dá a vida eterna. Espírito Santo de Deus, nesta manhã, Senhor, tem misericórdia, Senhor meu Deus, não podemos nos desviar dos caminhos do Senhor. A igreja, Senhor, recebeu a revelação da verdade, porém, Senhor, a igreja ainda não é perfeita, Espírito Santo. Ainda estamos no processo de aperfeiçoamento. Por isso eu peço também a nós, revela com mais profundidade, ó Senhor, a revelação da verdade. Ajuda a nos buscar mais e mais o conhecimento das Santas Escrituras, pois as Escrituras é um mistério, a oração ainda é mistério, e somente o Senhor pode revelar os mistérios. Espírito Santo de Deus, nenhum homem na terra conhece os mistérios de Deus, que é Jesus Cristo, e é somente o Senhor quem pode revelar os mistérios a toda a humanidade, inclusive a igreja. Senhor, meu Senhor da glória, eu te peço, Espírito Santo,
em nome de Jesus Cristo, mostra a verdade para o mundo. Deus, faça, Pai, com que a humanidade ouve a voz do Espírito Santo. Faz com que, meu Pai, a humanidade dê ouvido ao Espírito Santo, Senhor, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. Se eles não derem ouvido, Pai, ao Teu Espírito Santo, eles não ouvirá mais ninguém concernente à verdade. Senhor, e eu peço nesta manhã, pelo amor demonstrado ali na cruz do Calvário, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, convence, Senhor, homens, mulheres, adolescentes, jovens, famílias inteiras, cidades, nações, para o arrependimento, para a conversão. Ó Deus bendito, ó Deus poderoso, Senhor da glória, Deus que fez os céus e a terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, Espírito Santo de Deus, pois somente a verdade pode libertar o homem da sua própria arrogância, do orgulho, libertar o homem da prostituição, libertar o homem da leviandade, da devassidão. Espírito Santo de Deus, revela a verdade para estas vidas, para que eles possam conhecer a verdade, que o pecado, Senhor, da homossexualidade, o pecado da mentira, do engano, escraviza o homem, Senhor, e a situação da humanidade é somente, Senhor, a verdade de Jesus Cristo que pode libertar. Senhor, tem misericórdia, meu Pai. Ajude, meu Deus, a humanidade a enxergar que os falsos profetas, eles não libertam ninguém. Os profetas fundadores das religiosidades não salva, não liberta, não é a verdade. A verdade única é o Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, Buda não é a verdade, Maomé, Senhor, não é a verdade, Allan Kardec não é a verdade. Meu Deus querido, meu Deus eterno, ó Senhor, a verdade é Jesus Cristo, o Teu Filho amado. A verdade é Jesus Cristo, que se encarnou no ventre de uma virgem e nasceu, Senhor, ali na manjedoura. A verdade é Jesus Cristo, que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para sempre. Ó Espírito Santo, ajude essa mulher a conhecer a verdade da salvação. Ajude, meu Senhor da glória, este homem conhecer a verdade e ser liberto dos vícios malditos, Senhor. Quantas pessoas, Pai, dominada pelo alcoolismo, Senhor. Quantas vidas, Pai, dominada pelas drogas, Senhor. Quantas vidas dominado pelo ódio, pela arrogância. Quantas almas, Pai, dominadas, Senhor, pela feitiçaria. Quantas almas, Pai, dominada pela bruxaria. Mas nesta manhã, Espírito Santo, revela a verdade a estas almas, Senhor, pois no momento que eles passarem a conhecer a verdade, eles começarão a ser libertos. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, começa, Senhor, trazer para a presença do Pai as almas que hão de se salvar. Começa, Espírito Santo, a impelir estas pessoas a abandonar o pecado e vir para Jesus Cristo, fazer parte da igreja do Senhor. Ó Espírito Santo, é só o Senhor quem pode
pode trazer. E eu começo também agora, Espírito Santo, a pedir isto ao Senhor aqui nessa cidade. Senhor Espírito de Deus, começa a trazer as pessoas para vir participar do culto, ouvir a palavra, ó Senhor Jesus Cristo, e o Senhor venha salvar, libertar, curar, mas somente o Espírito Santo é capaz de trazer pessoas para os cultos, Senhor, nesta igreja. E é isso que eu peço agora, Senhor Espírito Santo, é somente o Senhor que tem capaz de trazer multidões de pessoas a vir congregar, Senhor. E eu peço em nome de Jesus, Espírito Santo, traz criança, Senhor, traz adolescente, traz jovem, traz mãe de família, pai de família, famílias inteiras, Senhor, para que eles possam ouvir a palavra. Espírito Santo de Deus, traz os devassos, traz os mentirosos, traz os idólatras, traz os feiticeiros, traz, Senhor meu Deus, os efeminados, traz os que se prostituem, traz os traficantes, traz, Espírito Santo de Deus, traz, Senhor meu Deus e meu Pai, aqueles, meu Deus, que não professa nenhuma religiosidade, mas traga os religiosos também para se converter, conhecer a verdade e ser liberto, pois aqui nós pregamos a verdade da Tua palavra, aqui nós transmitimos a palavra bíblica e pura, ó Senhor, e oramos também, mas somente o Senhor é capaz de trazer. Por isso, Espírito Santo de Deus, Senhor, eu pus no meu coração, Espírito Santo, agora pedir ao Senhor para trazer, porque vejo que somente o Senhor pode trazer. Se o Senhor não convencer, Espírito Santo, essa cidade, se o Senhor não convencer essa população, ninguém mais poderá trazer, Senhor. Por isso, Espírito de Deus, somente o Senhor pode revelar a verdade, não somente nessa cidade, Senhor, mas em toda a terra, em todos os continentes da terra. Senhor, estende as Tuas mãos sobre os países da terra, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor veio para salvar os homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, conforme revela o Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10, Jesus. E o seu sangue foi derramado para comprar homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, Senhor, incluindo essa cidade, Senhor meu Deus, de Heliodora. Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, estende as Tuas mãos, ó Deus, e opera um grande milagre, opera grandes maravilhas, Senhor meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ó Senhor, que este homem possa buscar a verdade, que essa mulher possa buscar a verdade que é Cristo Jesus, para ser liberto desses vícios malditos que escraviza, que está fazendo mal, destruindo a própria saúde. Ó Deus, quantas vidas, Senhor, destruindo a sua vida, a sua saúde com o tabagismo. Quantas vidas, Pai, destruindo a sua saúde com o alcoolismo, com as drogas. Quantos casamentos, meu Pai, arruinado por causa da bebida, por causa das drogas. Quantos casamentos, Senhor meu Deus, estão prestes a ser destruídos por causa, Pai, da bebida, Senhor meu Deus e Pai, mas eu clamo por misericórdia, meu Deus, revela a verdade para essa família, que essa família possa conhecer a verdade de Jesus Cristo e ser liberto, porque Espírito Santo de Deus, se o Senhor não revelar a verdade, jamais essa família conhecerá a verdade, Senhor, e não há ninguém que possa libertar, a não ser o próprio Jesus Cristo, que é a verdade. Senhor, por isso estou hoje, no segundo dia desta semana de oração. Conhecereis a verdade vos libertará. Senhor Jesus Cristo, foi o Senhor quem declarou estas palavras. Aleluia, porque o prazer do Senhor é ver as almas libertas, transformadas, Senhor. Por isso, meu Deus, eu oro nesta manhã, pedindo que a paz e a graça
a bondade e a misericórdia. Jesus, liberta da inveja. Jesus, liberta, Senhor meu Deus, da mentira, liberta do roubo. Liberta, Senhor meu Deus, da violência. Liberta da crueldade. Liberta do engano. Quantas pessoas, Pai, enganando o seu próximo com mentira. Liberta, Jesus Cristo de Nazaré. Liberta da heresia. Liberta da falsidade. Liberta, Senhor meu Deus, liberta do poder das trevas. Liberta, Senhor, do espírito de mentira, de engano. Liberta das obras de macumbaria, de feitiçaria. Deus, aonde houver uma pessoa agora vítima de obra de feitiçaria, liberta, Senhor Jesus Cristo, por sua divina misericórdia, por seu amor. Deus, em nome de Jesus Cristo eu peço compaixão, Senhor, misericórdia, Senhor. Ó Deus bendito, Deus Pai, e nesta manhã, Senhor, que a Tua graça venha derramar sobre nós, trazendo as bênçãos lá do céu. Querido Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Tu vieste ao mundo para substituir a Jesus Cristo, pois Espírito Santo de Deus, o substituto de Jesus Cristo é o Senhor, não é o homem, pois Senhor Espírito Santo de Deus, a igreja está nas Tuas mãos. Jesus Cristo salvou a igreja, Ele entregou a igreja nas Tuas mãos, Ele não entregou a igreja à mão dos homens. Ai de nós, Pai, ai de nós se a igreja fosse entregue na mão dos homens, mas louvado seja o nome de Jesus, que entregou a igreja nas mãos do Espírito Santo, e o Espírito Santo veio ao mundo substituir a Jesus Cristo no ministério e cuidar da noiva do Cordeiro, cuidar da igreja. Continua, Espírito Santo, cuidando de nós, continua aperfeiçoando nossa vida, continua corrigindo a nossa vida, continua consolando, guiando, mostrando a verdade para nós, sustentando na Tua presença, para que nós não venhamos desviar, Senhor. Dai-nos alerta pelos dons do Seu Espírito, Pai. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Obrigado por nos entregar nas mãos do Espírito Santo, Jesus. Obrigado por nos deixar aos cuidados do Espírito Santo. E Ele está trabalhando, nos aperfeiçoando até o dia da Tua vinda. Obrigado, Jesus, obrigado, porque o Senhor não nos deixou na mão de qualquer um. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos entregou na mão de qualquer pessoa. Obrigado por ter nos entregado nas mãos do Espírito Santo. Obrigado por ter entregado a Tua igreja, Jesus, nas mãos do Espírito Santo. E Ele um dia levarás a igreja até as nuvens do céu e entregarás ao Senhor novamente. Louvado seja o nome do Eterno. Aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus. Senhor, ajude a Tua filha a voltar para a igreja. Aquele que se desviaram, Senhor, aquele que se afastaram, ajuda, meu Deus, esses crentes voltar a congregar. Porque, Senhor, muito breve a igreja será levada desta terra, muito breve a igreja será levada ao céu. Por isso, nesta manhã, eu lhe agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo, pela bondade, pela graça. Senhor meu Deus, prosseguirei ainda as orações nesse dia, buscando a Tua face, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo a você, esta manhã de segunda-feira. Estamos no propósito de oração, pedindo para Jesus libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é somente, meus amados, o Espírito Santo quem pode revelar a verdade de Deus para o homem. A verdade de Deus é Jesus Cristo e a palavra viva, a palavra escrita. Porque ninguém conhece a verdade se não for revelada pelo Espírito Santo. Então eu quero te aconselhar. Comece a pedir a Deus para revelar para você através do Espírito Santo toda a verdade, e o Espírito de Deus vai te revelar em nome de Jesus. Amém?
Deus abençoe. Estamos nesse segundo dia. Você que está pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal Oração Gera Milagre. Se inscreva nesse canal e venha fazer parte deste propósito de oração em nome de Jesus.